Eu entrei no curso de Instrutores de Educação Física no Instituto Nacional de Educação Física em 1968-69 e já nesse ano tive uma grande influência de uma personalidade que ficou na história da Educação Física em Portugal, António Paula Brito, que morreu há 3 anos, que era professor de Educação Física e também tirou o curso do ISPA em Psicologia Aplicada. É o fundador da Psicologia Desportiva e por aí um dos seus discípulos, Sidónio Serpa, aplicou depois a sofrologia mais tarde no desporto e eu apliquei, obviamente, na formação, portanto, de crianças e jovens. O Sidónio Serpa foi talvez o primeiro a implementar isso na ajuda psicológica que ele fazia aos seus atletas de alta competição, mesmo alguns que foram aos Jogos Olímpicos. Mas é preciso dizer que nesse curso de instrutores e também depois mais tarde no curso do INEF, Instituto Nacional de Educação Física, que tive a oportunidade de fazer, portanto, a licenciatura em Educação Física, significa que eu tinha já tido contato com a relaxação global, com a relaxação analítica, através do treino autogéneo de Schultz e outras obras que não trouxe agora aqui, mas também de um professor que tive, Vítor da Fonseca, um grande especialista na área da psicomotricidade. A relação entre corpo e mente era um desafio que naquela escola tínhamos, porque nós somos profissionais do corpo em movimento. E nessa relação do corpo em movimento interessa-nos também ter algumas ideias sobre como é que podemos escutar o corpo. E isso foi muito discutido porque tínhamos uma missão que era combater a ginástica sueca e a ginástica respiratória, que eram os 2 métodos que existiam na altura da ginástica, e ainda hoje somos professores de ginástica, para as crianças e pais ainda somos professores de ginástica, não é por acaso. E nós tivemos que fazer um grande combate para mudar a metodologia, o estudo, a missão, o interesse do que era a formação de um professor de Educação Física. Não poderia ser um mero ginasta ou um professor de ginástica. O corpo é mais que isso. O corpo não é só anatomia e fisiologia, existe uma complexidade muito maior ao nível do nosso corpo. Eu costumo dizer que corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos. E, portanto, quem percebe do corpo em movimento tem que perceber de emoções, tem que perceber de sentimentos e também como é que se tomam decisões. E começámos então a estudar essa relação entre o corpo e a mente. E eu próprio depois, antes de acabar o curso, comecei a trabalhar no Externato da Torre, que era na altura um projeto da Ana Vieira de Almeida, uma grande pedagoga que morreu há 2 anos, e que teve um projeto pedagógico alternativo a tudo o que existia em Portugal, baseado nas técnicas Freinet e baseado num conceito absolutamente essencial, que é o conceito de cooperação. Portanto, era dada voz à criança no processo de ensino-aprendizagem. Era um método completamente diferente da visão tradicional, que ainda hoje existe na maior parte das escolas, que é o ensino replicativo. E, nessa altura, nós também tivemos contato, de facto, com o João dos Santos, que era um grande pedopsiquiatra, que também era professor de Educação Física, mas que, depois de ser professor, começou a trabalhar com os meninos de Alcântara, foi perseguido pelo regime e foi trabalhar para a França com Serge Labovitch, com Vallon e também com a Joaria Guerra, e que revolucionou a pediatria em Portugal. E ele teve uma grande influência também em mim, porque nós passávamos horas a observar as crianças no recreio e também desenvolver técnicas de observação do comportamento infantil, desde bebés até à adolescência. Aprendi muito com esse homem. Nós em Portugal devemos muito a esse homem, mas de facto julgo que foi ele que influenciou a Ana Vieira de Almeida a dar a conhecer, portanto, o trabalho da sofrologia caicediana. Acho que foi através dela. E em 1984, 85, não preciso bem a data, mas foi nessa altura que se fez um primeiro encontro informal com a Frida Ergas, ainda na escola antiga em Belém, ali ao pé do Cinema Restelo, não é? Onde tivemos uma conversa sobre a filosofia, portanto, da sofrologia, e também, obviamente, o trabalho que se fazia na Torre e como era importante esta metodologia da sofrologia estava de acordo com os princípios que nós defendíamos, que era uma escola, portanto, baseada numa participação dos alunos na aprendizagem, mas necessitavam também de ter uma capacidade de olhar para dentro, uma capacidade de reconexão com o seu eu, com a sua consciência, mas também de ter uma melhor capacidade perceptiva em relação ao exterior. E eu percebi na altura que isso tinha uma grande ligação também com uma paixão que eu tive como estudante e como professor,
da obra de Merleau-Ponty, A Fenomenologia da Percepção. Esta é uma obra, uma bíblia absolutamente fundamental. Depois fiquei a saber que a sofrologia também tem a sua fundamentação básica na fenomenologia e, obviamente, que o seu fundador também tinha passado pelo Tibete, pela Índia e também pelo Japão, onde foi também influenciado, não é? E, obviamente, que tinha uma missão de permitir que os seus doentes pudessem ter uma capacidade de perceber a relação entre tensão e relaxamento, uma maneira de combater o stress. Mas isto para voltar atrás, quando tivemos essa conversa com a Frida, nós identificámos-nos, porque a filosofia da Torre era um primeiro eixo que era ligado ao conhecimento de si próprio, ao conhecimento de si, o segundo eixo era o conhecimento dos outros, a relação com os outros. A cooperação faz-se porque temos relação com os outros. E o terceiro eixo é a compreensão do mundo, a compreensão do envolvimento que nos rodeia. E esses três eixos que foram sempre os orientadores básicos do conceito de cooperação ao nível educacional e também de organização pedagógica, didática, têm um fundo terapêutico que é absolutamente essencial e que hoje diria que ainda é mais importante do que era antigamente, porque há 40 anos, quando eu trabalhava com as minhas crianças, eu fazia 3 toques e elas fechavam todos os olhos, ficavam serenas e também saber com a capacidade de respirar, etc. E hoje eu faço os mesmos 3 toques e 80% das crianças não conseguem fechar os olhos. A agitação é enorme. A agitação motórica é uma das grandes consequências desta pandemia. Depois foi feito um curso na faculdade, na altura, Instituto Nacional de Educação Física, no ginásio B, sei que foi no ginásio B, com a Frida, onde nos fez as primeiras abordagens, portanto, ao método, que nós começámos a utilizar de imediato como professores, quer educadores de infância, quer professores de primeiro ciclo, quer os especialistas na área das expressões. Nas aulas de educação física havia a parte inicial, a parte fundamental, depois havia o retorno à calma, era assim que se chamava na ginástica sueca, na ginástica tradicional. E, obviamente, que essa terceira parte, do meu ponto de vista, o retorno à calma passou a ser a sofrologia, não é? Passou a ser a sofrologia. Depois houve um seminário feito na Gulbenkian, que eu não recordo exatamente se foi 86, foi 87, que foi um seminário de informação em que a Frida participou para outras escolas e outros professores, não só a Torre. Mas desde essa altura que na Torre é um hábito, na sala de aula ou quando estamos em atividades expressivas, música ou educação física ou atividades de outra natureza expressiva ou artística, utilizar, portanto, a sofrologia como um método de referência. Eu diria que há 50 anos nós não tínhamos a situação, eu diria, completamente caótica em que vivemos neste momento. Anda tudo a viver à pressa, tudo numa situação de exaustão, cansaço no limite, o corpo está esquecido, pais andam a viver à pressa, professores têm as crianças 50 horas na escola, estão exaustos, as crianças não se mexem, não têm consciência de si, anda tudo de facto eu diria, num sofrimento existencial enorme e também, eu diria, numa pós-pandemia que ainda não se encontrou os verdadeiros impactos que ela tem. Provavelmente esta pandemia criou muitas outras pandemias. Hoje há uma espécie de cultura política que nos forma pessoas a terem medo de viver, medo de existir. Isto é dramático, o que estamos a viver nesta fase confusa, neurótica. Confundiu-se isolamento social com contato físico. O contato físico é imprescindível no nosso desenvolvimento. Eu sou um profissional de estudo do corpo em movimento, mas o corpo em movimento tem sentido se for um corpo em movimento com os outros, porque na nossa história ancestral nós só sobrevivemos porque trabalhamos em grupo, em conjunto. Há 100 anos tivemos uma Primeira Guerra Mundial seguida de uma grande pandemia que foi a gripe espanhola. Estamos a viver agora um momento em que passámos do Covid-19, uma grande pandemia que dizimou milhares de pessoas, para uma guerra que não sabemos ainda a sua finalidade, ou melhor, ainda não sabemos o seu desfecho. E as pessoas andam com uma angústia existencial enorme e andam basicamente baralhadas, andam
com uma incerteza enorme do ponto de vista da sua existência. E eu acho que a sofrologia pode ser um instrumento poderoso, como o brincar é para as crianças. Repare que saíram os dados agora do Eurobarómetro, 73% dos portugueses são sedentários. Significa que não têm uma prática de atividade física regular, intencional e sistemática. As crianças são esponjas e os seus pais são, obviamente, que têm uma grande taxa de inatividade física, as crianças também têm. Hoje as nossas crianças não têm índice de mobilidade, não se movem, não se vêem crianças uma ou outra, está tudo fechado. Há uma praga que é enorme, uma tragédia, que é a inundação, o encharcamento que as crianças estão a viver com os novos dispositivos digitais. O tempo que as crianças passam à frente aos ecrãs retira-lhes a possibilidade de fazerem outras experiências que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, principalmente nos primeiros 6 anos de vida, e os pais ficam muito tranquilos porque veem as crianças hipnotizadas frente aos ecrãs, mas não percebem que elas ficam agitadas após essa altura. E, portanto, hoje a vida na família é um inferno. A vida na escola é, do meu ponto de vista, um crime. Quando as crianças passam 50 horas na escola todas as semanas, porque os pais estão a trabalhar. E, portanto, a sociedade portuguesa é o 4º país mais seguro do mundo, é o país mais visitado do mundo, mas os portugueses não têm qualidade de vida. E a qualidade de vida passa também por ter uma existência prazerosa, por ter prazer em viver. E, de facto, se não se tem prazer em viver e não se tem consciência de si próprio, isto é uma tragédia coletiva. E por isso eu vejo na sofrologia uma técnica absolutamente fantástica, fabulosa, porque ela baseia-se em 3 conceitos fundamentais, que é a harmonia, a procura de harmonia, por outro lado a procura de consciência, ter mais consciência de si mesmo, e por outro lado conhecimento, porque é também uma forma de ganhar conhecimento. Ao contrário do que as pessoas pensam, conhecimento não é estar sentado quieto e calado a aprender na sala de aula. A primeira fonte de conhecimento vem do próprio, vem da própria pessoa, vem da sua ancestralidade. A sofrologia é uma forma de aprender a sobreviver, do meu ponto de vista. Agora estou a fazer uma interpretação pessoal, peço desculpa, mas é uma forma de aprender a sobreviver, tal e qual como o brincar, porque o mundo está exageradamente voltado para fora e perdeu o sentido de procurar interiormente as soluções para muitos problemas. Significa que, do meu ponto de vista, estes pequenos momentos em que estamos com as crianças, com os adultos, a tentar que eles procurem conhecer-se através dos seus próprios mecanismos internos que os têm, de curiosidade, de entusiasmo, nós não usamos esses mecanismos de autoaprendizagem. Nós despejamos conhecimentos, nós lançamos coisas artificiais, vive-se um mundo completamente plastificado e artificializado, quando nós temos dentro de nós a espontaneidade, a possibilidade de descobrir as nossas próprias realidades pessoais, e isso está a ser completamente esquecido. Hoje, uma grande parte dos seres humanos, e principalmente as crianças, estão a crescer sem identidade, estão a crescer sem terem possibilidades de lhes dar oportunidades de eles se conhecerem. Porque as crianças gostam de brincar, gostam de ir para um sítio escondido, gostam de ir para locais secretos, gostam de estar a usar o seu corpo também em situações de risco, confrontar-se com o risco, e tudo hoje isso é proibido. É proibido em casa, é proibido na escola, é proibido na rua. Estamos a viver uma verdadeira tragédia para as crianças, principalmente, porque elas estão prisioneiras em casa, na escola e na comunidade. Na minha geração, a gente tinha 2 escolas, a escola propriamente dita e a escola da rua, onde nós aprendíamos imensas coisas, até o silêncio nós aprendíamos. Quando estávamos sozinhos a contemplar a natureza, andávamos lá fora, não éramos guiados nem super protegidos, que é a maior doença deste século, é a maneira como as crianças são super protegidas pelos adultos. Parece que perderam as suas memórias. E, portanto, eu lembro-me ainda hoje, nas minhas memórias de infância, os momentos em que estava só. O tédio e a frustração, que é fundamental, porque hoje dá-se tudo pronto. E lembro-me de estar, eu vivi numa cidade mágica, que é Leiria, tinha rio, tem castelo, enfim, eu vivi uma infância mágica, mas lembro muitas vezes de estar sozinho a contemplar a natureza, a olhar para o céu, a olhar para o vento a bater nas árvores. Hoje as crianças não sabem o que isso é. Hoje as crianças nem sequer conseguem ver o mundo de baixo para cima, tendo um braço agarrado num ramo de uma árvore e com a cabeça para baixo a olhar para o céu. Isso está em vias de extinção também, não é? E eu acho que estamos a passar um momento crítico
com uma, eu diria, uma transição como nunca existiu na humanidade, uma transição digital, uma transição climática, uma transição educativa que precisamos de fazer rapidamente, porque a escola está atrasada, o mundo mudou e a escola está na mesma. A gente tem que acabar, eu acho que nós temos que acabar rapidamente com uma visão cartesiana do corpo. O corpo para um lado e serve para o outro. Hoje a escola está completamente escolarizada, em que só se pensa em as crianças fazerem teste atrás de testes, para ter médias para entrar na universidade. Não pensam que nós andamos no mundo para também nos prepararmos numa dimensão espiritual, não é religiosa, mas uma dimensão espiritual, para termos consciência da nossa missão, dos nossos talentos e também daquilo que é, de facto, a nossa passagem por esta vida, e, portanto, ter uma capacidade de ter consciência da nossa função individual, e cada um tem o seu talento, não é? Mas precisamos todos, de facto, perceber que esta velocidade em que vivemos mata-nos e está a ser um suicídio coletivo e, de facto, estas técnicas, e a sofrologia é uma delas, que nos permite tomar essa consciência, é absolutamente urgente que se possa fazer para quem está doente, para quem está com saúde, porque é também uma técnica preventiva, não é? Do meu ponto de vista, quando faço isso com as minhas crianças, é tentar prever que para elas poderem aprender, têm que saber respirar. Para elas poderem aprender, têm que ter uma boa postura. Para elas aprenderem, têm necessidade também de serem capazes de perceber o que é silêncio. Silêncio dentro de si, imaginação, fantasia, serem capazes de estar bem consigo mesmo, terem bem-estar, não é? Porque é uma questão fundamental para a saúde pública. Eu, aliás, acho que a sofrologia pode ser uma excelente técnica de prevenção da saúde pública, não é? Para não ficarem doentes, não só fisicamente, emocionalmente, socialmente e principalmente saúde mental.